Atenção! As informações contidas neste relato são baseadas em fatos reais e invenções do autor, Arlindo Maia, que através de acontecimentos no sítio Jerusalém, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, criou A Lenda dos OVNIs. Usando como fonte de pesquisa, matérias veiculadas nos meios de comunicação, revista UFO, G1 e TV Ponta Negra. Para brilhantar a terceira edição do evento Halloween do sítio Jerusalém, baile a fantasia que reúne amigos para juntos compartilharem um momento de irmandade. A Lenda dos OVNIs. O Nordeste brasileiro é uma região que detém uma casuística ufológica ímpar em todo o mundo. Aqui, por alguma razão desconhecida, há uma grande incidência de casos em que ETs atacam, ferem e às vezes matam. Muitas das coisas relatadas sobre OVNIs são, na verdade, bem mais fantásticas do que podemos conceber, pelo menos de acordo com a maneira como as vemos. As potencialidades dos OVNIs parecem revelar uma tecnologia tão avançada que sequer sonhamos alcançar tão cedo. Mas nem tudo é bonito na manifestação destas máquinas. Até agora, os OVNIs têm se mostrado também de uma maneira destrutiva, agressiva e às vezes nociva, e têm sido, em muitos casos, absolutamente cruéis com humanos. Por trás disso tudo, não deixam de ser muito misteriosos. Isso tudo pode ser comprovado com os fatos que aconteceram no sítio Jerusalém há muitos anos atrás, que perduram até os tempos atuais. Todos aqui, ou a maioria, sabem o que aconteceu com a noiva da barriguda, quando possuída pela ganância da busca por uma botija, que na verdade, ao longo dos anos, através de minuciosa investigação, descobrimos que a noiva caiu em uma armadilha de seres de outro planeta. O que se sabe até então era que a noiva teria sonhado com o Sr. Gregório, antigo morador da Casa Grande. Hoje reside o casal Fausto Pinheiro e Madalena Maia, dizendo ter deixado uma botija para ela e que não deveria contar a ninguém. A noiva, movida pela ganância, decidiu agir sozinha. Saltou da moto sem que o marido percebesse por estar embriagado e foi onde supostamente estaria a botija indicada pelo defunto. A jovem, bastante corajosa, começou a escavar bem no tronco da árvore. De repente, começou a ter uma terrível visão. Um bode com olhos de fogo começou a pular de um lado para o outro, no buraco que a noiva cavava. Ela continuou cavando aterrorizada e alguns minutos depois, a moça conseguiu visualizar um forte brilho no buraco e, ao tocar a substância luminosa, foi consumida misteriosamente sem deixar pistas, como se nada tivesse acontecido por ali. O buraco fechou-se misteriosamente e as ferramentas usadas pela noiva sumiram sem mais nem menos, ficando no local apenas o vestido de noivas. Depois desse acontecido, ao longo dos anos, coisas estranhas são vistas pelos moradores nos céus do sítio Jerusalém. Ao longo da nossa história,
em tempos e tempos, ouvimos relatos de luzes, bolas de fogo que perseguem os moradores. Esse fato pode ser testemunhado hoje por jovens da nossa comunidade de Itaú, que saíam nas noites escuras em busca de tranquilidade nos sítios. O fato aconteceu no ano de 2001. Os envolvidos são personagens da comunidade, que hoje assumem um lugar de destaque, que, no entanto, poucos sabem desses acontecimentos, mas a partir de hoje todos saberão como os jovens Alex, Eduardo, Evândia e Teca foram perseguidos por esta bola de fogo. Costumeiramente, um grupo de jovens da mesma família gostavam de passar os finais de semana no sítio de seus avós, denominado de Alto Novo. Em uma dessas noites, os 4 jovens combinaram a façanha. Alex e Eduardo seguiram na frente, pelo fato dos mesmos estarem a pé, enquanto Evândia e Teca vinham de bicicleta. As 2 jovens, ao passarem alguns metros da casa de farinha, precisamente na curva que segue para a Caatinga, em uma noite escura e, de acordo com elas, sem estrelas, o céu começou a se transformar. Fato que chamou a atenção de Teca, advertendo a amiga. Sem mais nem menos, o céu fica brilhante e, ao olharem em direção ao posto Pinto, avistaram uma bola de fogo parecida com o sol. Assustadas, as 2 decidiram correr para chegar ao seu destino. E quando chegaram na cancela que dá acesso ao sítio Alto Novo, a bola de fogo avança com mais rapidez ao encontro das jovens, que, mais assustada ainda, decidem chamar o vizinho mais próximo, conhecido por Evilásio. Elas pedem para que o homem as levem até o sítio. Com medo, Evilásio a princípio se recusa, mas sua esposa Rita convence que ele vá deixar as meninas. Foi quando ele teve a ideia de que Rita fosse com ele. Com medo, Rita disse que não poderia deixar as crianças só em casa, convencendo o marido que ele teria que ir sozinho com as meninas. Evilásio acompanhou Evândia e Teca até o campo de futebol. Vendo que não havia perigo, deixou que elas conduzissem seu caminho e retornou para sua casa, e todos chegarem aos seus destinos sãos e salvos. A partir de então, a cada ano, as mídias do estado e do Brasil têm notificado aparições de OVNIs no Rio Grande do Norte. Agora ouviremos alguns relatos de fatos que ocorreram no Rio Grande do Norte. De acordo com a revista UFO, Francisco Henrique de Souza, de 78 anos, é uma das vítimas dos alienígenas, um homem gentil, alto e lúcido. Era dono de uma fazenda de algodão com mais de 1.200 hectares, a 19 quilômetros de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Em sua fazenda, moram e trabalham 30 famílias. Apesar de suas posses, Francisco e sua família vivem muito simplesmente. Uma casa grande, mas modesta. Gosta muito de andar pelos arredores de sua fazenda, descalço, e numa oportunidade contou-nos que um fogo tentou apanhá-lo enquanto fazia sua caminhada diária. O tal fogo tentou puxar-me para cima e levar-me embora. Essa é sua história. Francisco é um homem com desprendimento e desenvolvido, tanto que em Santa Cruz seus conhecidos disseram-nos que ele seria uma das últimas pessoas no mundo a inventar uma história como a que tem contado sobre o seu encontro com o fogo. Vamos descrevê-la na íntegra. No começo de uma noite do mês de janeiro de 1979, Francisco visitara alguns amigos a 5 quilômetros de distância de sua fazenda. E pelas 20 horas, quando voltava para casa, já no meio da escuridão e na metade do caminho, acendeu o cigarro e teve uma surpresa. Em questão de segundos, um aparelho com luzes muito brilhantes desceu rapidamente de algum lugar do céu. Parou e flutuou apenas poucos metros acima de minha cabeça. Conta, ainda anestesiado pelo choque. Era como se o cintilado fósforo que acendi se transformasse num farol ou algum sinal familiar. Aquilo estava apenas 3 metros acima de mim. Não pude vê-lo chegar, e aquilo não emitiu qualquer som, apenas estava ali.
Um casal dentro do UFO, segundo a descrição que nos forneceu, o objeto era como um silo agrícola. De sua estrutura, uma porta se abriu na parte inferior e Francisco pôde ver o que imaginou ser um casal sentado numa poltrona. No instante em que a porta se abriu, a testemunha notou também que uma luz muito brilhante foi emitida para fora do objeto, fazendo-o sentir-se fortemente atraído. Em julho de 2011, de acordo com a mídia, foi visto um objeto voador não identificado emitindo luz verde nos céus de Natal. Em 2012, na região do Vale do Sol, em Parnamirim, estranhos objetos luminosos têm surgido na região. O professor Edivaldo Correia Honorato Gomes conta que tudo começou no dia 18 de dezembro de 2012, por volta das 20 horas, próximo à sua residência. Ele e sua família observaram um estranho objeto luminoso no céu, de cor azul roxo, tipo neon, que fazia estranhas manobras no céu. Edivaldo filmou a estranha luz com o seu telemóvel, que diz ser totalmente silenciosa e garante que não era avião ou helicóptero. Uns meses mais tarde, estes objetos voltam a visitar a região e Edivaldo, atento a este fenômeno, volta a registrá-los com a sua câmera. Desta vez, foi nos dias 2 de março de 2013, por volta das 17 horas e 52 minutos, e no dia 1º de agosto de 2013, por volta das 18 horas e 5 minutos. A notícia espalhou-se, e as TVs locais foram ao local averiguar o sucedido. A TV Ponta Negra SBT foi à casa da testemunha, ouviu várias testemunhas, fez a reportagem e levou a cópia da gravação do vídeo, que foi divulgado no Jornal do Dia, segunda edição. Em outubro de 2014, a revista UFO publicou uma matéria dizendo que o Rio Grande do Norte pode ter entrado na rota dos OVNIs. Parece brincadeira, mas a revista UFO, que é especializada no assunto, investigou supostas aparições na região litorânea da Costa Branca. Seriam 3 no mês de junho de 2014. O fenômeno voltou a ser destaque nas mídias regionais e nacional em 2015, com várias aparições de OVNIs no Brasil, principalmente no Rio Grande do Norte. Em abril de 2015, os moradores de Itaú e cidades vizinhas viram a bola de fogo cortando o céu pouco mais das 18 horas. No último final de semana de agosto de 2016, precisamente nos dias 27 e 28, uma notícia bombástica agitou os noticiários. Astrônomos teriam detectado um sinal de rádio com as características esperadas para um sinal de origem artificial, um sinal alienígena. Depois do anúncio, muita especulação, rumores e boatos. Só que apesar de ser uma ideia empolgante, a realidade sempre se mostra menos favorável. O sinal foi recebido em uma grande janela do espectro de rádio. Trocando em miúdos, foi como se você ligasse seu rádio e não importa a frequência que sintonizasse, ouvisse a mesma música. O que se espera é que a comunicação seja feita em faixas estreitas de frequência, como fazemos ao sintonizar uma rádio em específico. E é exatamente isso que o SET faz. O que chamou a atenção nesse pulso de rádio foi justamente sua intensidade, e é exatamente isso que o coloca sob suspeita. É que a intensidade de um sinal emitido em tantas frequências assim consumiria muita energia, mas muita mesmo. Se o sinal foi emitido para que toda a galáxia pudesse recebê-lo, ou seja, uma transmissão em todas as direções do espaço, somente esse pulso, que durou 2 segundos, teria consumido o equivalente à energia gerada pela sua própria estrela. Caso o sinal tivesse sido direcionado para a Terra, imaginando que por algum motivo os ETs de HD 164.595 já soubessem de nós, o gasto de energia seria menor, mas ainda assim teriam de usar toda a energia gerada por um planeta como a Terra. Veja que nem a própria Terra poderia ser classificada como tipo 1, pois não há condições de direcionar toda a energia produzida em todo o planeta para um fim específico. Mas infelizmente, a noiva da barriguda não teve a mesma sorte das 2 jovens e as testemunhas que até hoje podem contar sua história. Investigações apontam que extraterrestres armaram uma cilada para a noiva. Estudiosos dizem que os seres de outro planeta, os ETs, dominaram os sentidos da noiva, fazendo-a entender que estava sonhando, onde em um helograma
os ETs construíram a imagem e voz do Sr. Gregório, relatando sobre a falsa botija. Os extraterrestres buscam aprisionar os seres humanos para estudá-los e conhecer a sua mente. Com isso, conseguiram enganar a noiva, fazendo a mesma ir sozinha barriguda para ser abduzida. O nosso objetivo hoje foi tentar encontrar pistas sobre a localização do cativeiro da noiva da barriguda. Mas para isso, precisamos de toda ajuda possível para burlar a tecnologia alienígena, que está muito além da nossa, seres humanos. Indícios apontam que falhas foram deixadas pelos extraterrestres, que vez ou outra visitam a Terra, em especial o sítio Jerusalém, para apagar de vez esses vestígios. Por este motivo, precisamos agir mais rápido que eles, para desvendarmos todo o mistério envolto da noiva da barriguda. Contamos com a ajuda dos nossos convidados para que em 2017 o resgate seja realmente realizado, ou revelar esses acontecimentos que nos apavoram. Boa investigação para todos!